Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e essa é a primeira aula do quarto módulo do curso de inglês para sala de aula aqui do canal. Esse módulo vai ser dedicado a um conteúdo mais avançado, mais complexo gramaticalmente falando. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como a gente faz comparações em inglês. A gente pode dividir as comparações em dois grandes tipos, os comparatives e os superlatives. Então, eu vou dividir esse tema em dois vídeos. Hoje eu falo sobre os comparatives e no próximo vídeo eu falo sobre os superlatives. Os comparatives são aquelas comparações feitas de um para um, ou seja, entre dois elementos. Eu e você, uma casa e um apartamento, um carro e uma moto. Assim como no português, esses comparativos podem ser de igualdade, quando os dois forem iguais, de inferioridade, os menos usados, e de superioridade, os mais usados. Eu vou começar falando dos comparativos de igualdade, que são os mais fáceis. Seriam equivalentes no português ao tão quanto, tipo, eu sou tão alto quanto você, que indica que a gente tem mais ou menos a mesma altura. Aqui, a gente vai usar o advérbio as antes e depois da característica comparada. Então, a construção fica o primeiro elemento comparado, o verbo, as, o adjetivo, as de novo e o segundo elemento comparado. No nosso exemplo, se eu quero dizer eu sou tão alto quanto você, eu vou dizer I'm as tall as you. Agora, se eu quero dizer que eu corro tão rápido quanto você, em inglês fica I run as fast as you. Fácil, né? Agora, se em vez de dizer que é igual, eu quiser dizer que é diferente, basta colocar o not antes do primeiro as, como em You are not as tall as me. Saindo do comparativo de igualdade e chegando ao de inferioridade, eu disse que ele é o menos usado porque a gente precisa de um contexto muito específico para dizer que uma coisa é menos do que a outra. Tipo, eu posso dizer que uma coisa é mais barata do que a outra, ou que uma coisa é menos cara do que a outra. Embora pareça que as duas frases passam a mesma ideia, quando eu digo menos cara, eu deixo subentendido que as duas são caras, mas que a primeira não é tão cara quanto a segunda. Nesse caso, a construção vai ter o primeiro elemento comparado, o verbo, o less, que significa menos, o adjetivo, o than, que significa do que, e o segundo elemento comparado. Então, se eu quero dizer você é menos tímida do que ela, eu digo You're less shy than her. Assim, eu digo que as duas pessoas são tímidas, mas que uma é menos. Já se eu quero dizer jogar dardos é menos estressante do que jogar pôquer, o que indica que as duas atividades são estressantes, eu vou dizer Playing darts is less stressful than playing poker. Beleza? Agora a gente chega na parte mais complexa, que é dos comparativos de superioridade, quando a gente diz que uma coisa é mais do que a outra. E ela é mais complexa porque é a primeira vez em que o tipo de adjetivo importa na construção da frase. Antes de qualquer coisa, a gente precisa dividir os adjetivos em três grupos: os irregulares, os curtos e os longos. Os irregulares, como o próprio nome já diz, não seguem regras. E antes que você já comece a reclamar do inglês por causa disso, saiba que acontece exatamente a mesma coisa no português. Para comparar uma coisa grande, por exemplo, a gente não diz mais grande, e sim maior. Então, maior seria um comparativo irregular. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma lista desses adjetivos, para você poder se aprofundar nessa parte. Já a explicação dos adjetivos curtos e longos é óbvia. Os adjetivos curtos são aqueles que têm só uma sílaba ou duas, desde que ele termine em Y. Eu vou me aprofundar mais na questão das sílabas em inglês em outro vídeo, mas só para já dar uma dica, basta a gente contar quantos sons de vogais são pronunciados na palavra. Big, tall e strong são adjetivos com uma sílaba só. Happy tem duas, mas termina com Y. Strange parece ter duas, mas só tem uma, já que a gente não pronuncia o E sozinho no fim da palavra. E, obviamente, o que não for adjetivo curto é adjetivo longo. Para os três grupos de adjetivos, a construção básica vai ser a mesma. Começa com o primeiro elemento comparado,
o verbo, a expressão comparativa, o then e o segundo elemento comparado. O que importa aqui é a expressão comparativa. No caso dos adjetivos irregulares, é o próprio irregular que vai entrar aqui. Então, se eu quero dizer chocolate é melhor do que geleia, em inglês eu digo chocolate is better than jelly. Simples assim. Para os adjetivos longos ou com duas ou mais sílabas, a gente vai usar o more antes do adjetivo, numa construção bem parecida com o português. Assim, se eu quiser dizer um fato é mais importante do que uma opinião, a frase vai ficar a fact is more important than an opinion. Já se eu quero dizer adultos são mais independentes do que crianças, eu digo adults are more independent than kids. Tranquilo? Agora, a gente vai para a parte mais complexa, que é a dos adjetivos curtos. Ela é mais complexa porque, assim como nos verbos, quando recebe o ing, o es ou o ed, os adjetivos aqui vão obedecer a 3 regras. Se o adjetivo terminar em consoante y, como happy ou funny, a gente vai tirar o y antes de colocar o sufixo ier. Se o adjetivo terminar com e, como safe ou free, a gente só acrescenta o r. E para todos os outros adjetivos, a gente coloca o sufixo er. A última regra ainda obedece àquela regrinha do CVC, que também já foi explicado lá no módulo 1. Esses sufixos r, er ou ier vão fazer a função do more, ou mais, nos adjetivos curtos. Assim, se eu quero dizer eu sou mais alto do que você, como o adjetivo tall termina com L, vai receber o sufixo er. Então a frase fica I'm taller than you. Se a gente vai comparar frutas que são mais saudáveis do que doces, como o adjetivo healthy termina com consoante y, ele vai perder o y e receber ier. Assim fica fruits are healthier than candy. Deu para entender? Vamos exercitar então? Basta você traduzir as frases com a ajuda do vocabulário. Pausa o vídeo para fazer e depois volta para ver a correção. Vamos corrigir? A primeira fica Summer is hotter than winter. A gente não usa nenhum artigo definido por causa das regras. E hot é um adjetivo curto com CVC. Então a gente dobra a última letra antes de colocar o ER. A segunda fica He is faster than you. A terceira é Ships are heavier than buses. Como heavy termina com consoante Y, a gente tira o Y e coloca IER. A quarta é Dogs are more intelligent than ants. Intelligent é um adjetivo longo, então recebe o more. A quinta fica Water is less dense than cream. Como é inferioridade, sempre recebe o less. A sexta é Barbecue is more expensive than salad. A sétima é I am less stressed than you. E a última fica I am closer than you. Beleza? E aí, como você se saiu? Eu espero que tenha acertado tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!